Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e o nosso bate-papo hoje é sobre alimentação. A onda do momento é consumir fibras, frutas, afinal, todos querem ter o intestino funcionando igual a um relógio. Mas como em toda alimentação existe uma regra, é preciso ter equilíbrio. No entanto, é preciso também ter cautela na quantidade e na forma de comer, para que o alimento milagroso não provoque o efeito contrário. E para falar mais sobre este assunto, hoje estamos recebendo a nutricionista Nídia. E olha, vem um pouquinho para cá para a gente começar o nosso bate-papo sobre alimentação. Assunto muito importante, hoje a gente vai falar sobre frutas, verduras e legumes. Por que é tão importante consumir esses alimentos durante a nossa alimentação diária? Porque eles fazem parte de uma alimentação saudável, né? E eles são ricos em fibra que ajudam a prevenir e a tratar a constipação intestinal, mas não só isso, mas como outras patologias, como diabetes tipo 1, como câncer no estômago. E eles são ricos de vitaminas e minerais que o nosso organismo necessita. Nós já falamos que eles são muito importantes na nossa alimentação, inclusive para prevenir e combater várias patologias. Mas no consumo desses alimentos, frutas, verduras e legumes, nós devemos ter cuidados? Que cuidados são esses, por exemplo? Sim, devemos ter cuidado, porque a gente não podemos tomar em excesso e nem a menos, né? E isso você tem que comer essas alimentações e também não esquecer que existe também as proteínas, que é a carne, o peixe, o carboidrato, que é, um exemplo, o arroz, a batata, e o lipídio, que é a gordura, mas se é gordura boa, como o azeite. E também tem que ter harmonia, tomar a quantidade de água necessária, que são de 1,5 litro a 2 litros de água, fazer uma alimentação tranquila, comer de 5 a 6 refeições ao dia, né? E comer isso nos locais tranquilos, né? E nos horários certos. Isso faz com que previne e trate a constipação e outras patologias. Então realmente a gente tem que ter uma alimentação balanceada para não ocasionar esse efeito contrário. Sempre combinando com proteínas, essa gordura boa que vem através dos alimentos da fruta também. Porque se a pessoa tiver uma alimentação, por exemplo, só fruta ou só verdura, só comer salada, ela pode ter esse efeito contrário, né? Sim, com certeza, porque o nosso organismo eles necessitam também da proteína, do carboidrato e do lipídio, né? Agora, nós chegamos a um ponto que é muito importante. Nós estamos vendo hoje um cenário, cada vez as pessoas estão mudando realmente os seus hábitos. Tendo essa atividade física, alimentação balanceada, inclusive os atletas ingerem uma quantidade muito grande de banana. Mas a banana, em grande quantidade, ela pode ter esse efeito contrário, sim, né? Pode. Ela é uma fibra, então se não tiver essa alimentação balanceada, ela pode realmente prender o intestino. Sim, pode sim, porque como tudo tem que ter ordem da ciência, você tem que comer aquela quantidade certa, né? Porque o nosso organismo, ele necessita de 20 a 35 gramas de fibra ao dia, isso para um adulto, né? Então, se você puder excesso, no lugar de fazer o efeito, vai fazer o efeito inverso, né? Ao invés de soltar o intestino, realmente vai prender mais. E qual seria a quantidade ideal? Você falou em gramas, mas isso é relacionado a, por exemplo, uma banana, 2 bananas, qual seria essa quantidade de 35 gramas? De 1 a 2 bananas ao dia, né? Mas também você não pode se prender só a banana, você tem que comer outro tipo de frutas que tem outras vitaminas e minerais que o nosso organismo necessita, né? Não podemos se prender só na banana. É isso que eu ia falar agora. A cenoura também, a maçã, a goiaba, entre outros alimentos, são conhecidos por trazer inúmeros benefícios para a saúde. Porém, se ingerida em grande quantidade, também causa esse efeito. No lugar da maçã, ela traz benefícios, mas também, se ingerida em quantidade muito grande, ela também traz malefícios, né? Que benefícios ela traz, por exemplo? Os benefícios da banana, no caso, vamos dizer que está com patologia, está com diarreia, né? Você comendo, ela vai ajudar com que aquilo faça o tratamento, né, da diarreia, né? Isso a gente ouve muito dos nossos avós, realmente, mas eles passam essa dica caseira, né? A goiaba, né? Muita goiaba também. Come goiaba, come maçã, que vai ajudar, né? Ajuda sim. E qual seria a quantidade de maçã, por exemplo? Nós falamos que a de banana seriam 2 bananas. E a de maçã, uma banana ao dia? Sim, também 1 ou 2, né? Não podemos exagerar. E fazendo, como também falei, fazendo variedade de fruta, porque
a quantidade de fruta que devemos comer por dia são de 5 a 6. E você vai variando. Você não vai, eu posso comer 6 frutas ou comer as 6 maçãs ou as 6 bananas. Não. Come uma maçã, uma fatia de mamã, uma fatia de abacaxi. No caso, né, para chegar no final do dia ter aquela variedade de 6 frutas. Agora, quando nós falamos em fruta, logo vem à cabeça as fibras solúveis e insolúveis. O que significa esse termo? Fibra solúvel. A solúvel geralmente é encontrado muito nas frutas vegetais. Elas são, você pode comer ela, porque as frutas vegetais, elas vêm com aquela quantidade de teor de água que nosso corpo já necessita, fora os 2 litros de água, né? De 1,5 litro. E a insolúvel, elas são de cereais, como na aveia, no arroz. E são, digamos assim, são aquelas frutas, vamos dizer assim, os cereais secos, então você precisa ingerir água. Porque se você comer a insolúvel, se não tomar a quantidade de água necessária para nossa organismo, ela faz efeito inverso. Diferente da solúvel e das frutas, que você já não precisa se preocupar tanto de terminar de comer, já ter a necessidade de beber água. Agora, existem frutas e legumes, verduras, que trazem essas 2 fibras, por exemplo? Sim, geralmente todas, tanto as frutas como as cereais, elas têm solúvel, só que a fruta ela tem um teor maior de solúvel. E as cereais têm um maior de insolúvel, mas geralmente todas elas têm ela tem a solúvel e a insolúvel. Agora, uma outra preocupação também, quando nós falamos em alimento e saúde, é a questão da higienização desses alimentos. Como é que a gente pode estar fazendo com os legumes, que são mais delicados do que as frutas que já possuem uma casca? Isso, verdade, mas você tem que lavar em água corrente, né? Vamos dizer, as folhas, né? Você tem que lavar folha por folha, você deve deixar de molho na água por 30 minutos, com 2 gotas de hipoclorito ou então 1 gota de água sanitária e depois tirar e lavar, né? Com bastante cuidado. É um produto que a gente tem em casa que pode estar fazendo essa higienização para ficar longe de bactérias e fungos, né? E no caso das frutas é também feito esse mesmo processo? Também é feito o mesmo processo, né? Você com a casca você lava, né? Para depois poder ser consumidas, né? Mas no próximo bloco, nosso bate-papo vai continuar sobre a alimentação, só que a alimentação para as crianças. Doutora, como é que a gente deve colocar, essa vai ser a nossa pergunta do próximo bloco, essas verduras, legumes, frutas na alimentação da criança? Que tarefa difícil, né? Tem que ter muita criatividade, né, para as crianças. Mas a gente vai ensinar para você de casa, lembrando que você pode participar do nosso bate-papo através de SMS ou então pelo nosso WhatsApp. O número da produção é 8111-4512, lembrando que o código aqui de Manaus é 92. Participe, que tal você também fazer uma alimentação balanceada para as crianças, papai e mamãe, caneta na mão aí para anotar os ingredientes e já receber algumas dicas de como colocar esses alimentos na alimentação das crianças. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Até lá!